Bom dia, caros participantes deste seleto grupo. Como vocês podem notar, eu estou usando aqui um nó de gravata diferente daqueles que eu costumo usar. O nome desse nó aqui, não sei se dá para vocês verem bem, ele tem 3 camadas para depois descer a gravata. Então, o nome desse nó aqui é Van Vizsg. É um nó europeu, mais lá dos países nórdicos, né? Da Noruega. Ele foi criado lá pelos países nórdicos, a Noruega, a Dinamarca, e muito usado no século XIX. É por isso que quando vocês prestem atenção, assim, se vocês prestarem atenção naquelas fotografias antigas daqueles senhores de chapeuzinho, né? Até o comecinho do século XX, e mais, porém, muito mais usado durante o século XIX, era esse tipo de nó aqui que os homens usavam, certo? Nós ainda vamos fazê-lo aqui e você vai aprender a usar o nó da época vitoriana. Mas vamos ao que interessa, ao nosso assunto, pela qual esta live está sendo postada. É sobre a série Passaporte para a Liberdade, exibida pela Globo agora esta semana. E que, pelo que eu vi, pelo que eu já estudei de história, aquilo ali não reflete a realidade. Claro que houve perseguição nazista aos judeus, lógico, todo mundo sabe disso. Mas do jeito que aquela série é retratada, não, aquilo ali parece um conto de fadas, né? E começa-se com o sensacionalismo barato, né? Por exemplo, a série ela se baseia todinha na estadia da Aracide Carvalho, que trabalhava no consulado brasileiro na Alemanha, entre 1938 e 1939, aonde então ela, segundo a Rede Globo, arriscava a vida para fornecer vistos aos judeus que queriam fugir da Alemanha nazista por causa da perseguição. Não tem nada mais falso do que isso. Não tem, vocês sabem por quê? Porque até o ano de mais ou menos ali, de 1940, até o ano de 1900, até o começo da segunda, até o começo da invasão da Alemanha na Polônia, os alemães eles queriam que os judeus saíssem da Alemanha. Eles não iam barrar a saída, ainda mais em 1938. Em 1938, mas não havia esse negócio de barrar pessoas de qualquer espécie, não precisaria nem ser judeu. Ainda mais judeus, que eles queriam que fosse embora mesmo. Então, essa história de que ela arriscava a vida para fornecer vistos para os judeus, não corresponde à realidade, não. E sem contar que eu vi alguns capítulos, até porque eu não poderia falar aqui, né, se eu não tivesse visto, né? Mas eu vi não porque eu estava querendo ver, querendo aprender. Não, eu queria ver apenas para ver os erros que eles cometem naquele... E são erros grosseiros do ponto de vista histórico. Quem conhece minimamente a história da guerra vai ver que aquilo ali é sensacionalismo barato. Por exemplo, já em 1938 havia campos de concentração, e havia mesmo, mas eram escondidos, eles ainda eram campos de prisioneiros comuns. Mas você pode ver num episódio passado ali que a entrada do campo ficava ali livremente em via pública. A entrada do campo de concentração ficava ali, e os judeus eles eram postos como se fosse lá em Auschwitz, mas ali em Berlim. Não, esse aqui eles estão sendo presos aqui por
por serem judeus. E detalhe, nos alto-falantes, discursos do Hitler o tempo todo, inclusive na porta do campo de concentração. E para quem já ouviu aqueles discursos do Hitler, sabe que aquilo ali não era daquela época, né? Aqueles discursos que ele fazia, quem já os ouviu, como eu, por exemplo, aqueles discursos, a maioria deles foram retirados de lá de trás, de lá da campanha eleitoral de 1932, né? Para colocá-los como se Hitler estivesse falando ali em 1938. Isso sem falar de muitos outros. Eu poderia enumerar aqui muitos. A série, ela foi tão mal produzida que até a rede BBC de Londres, ela produziu um artigo falando, aquilo ali é sensacionalismo barato, inclusive até é perigoso para que pessoas que não conhecem a história se baseiem naquilo ali para dizer a história. Para começar, a própria história da Aracy. A Aracy, ela trabalhou lá no consulado alemão, mas assim, é lógico, os vistos para os judeus passavam pela mão dela, mas ela não fez mais que a obrigação em conceder vistos, né? Ali para junho de 1939, o governo brasileiro negou vistos aos judeus por causa do governo Getúlio Vargas. E aqui negou, não lá. A Alemanha queria que os judeus saíssem da Alemanha, mas aqui no Brasil foi negado. Então ela não pôde mais dar vistos, mas por ordem do governo brasileiro e não por perseguição da Alemanha. Aí os historiadores globais dizem assim, não, mas ela recebeu o prêmio de justa perante a humanidade em Israel. Tem uma árvore plantada lá em nome dela. Realmente tem mesmo, mas será que essa homenagem é realmente justa para ela? Ela não fez mais que a obrigação, ela trabalhou. Tanto é que quando ela não pôde mais fornecer serviço, ela não forneceu mais. Mas nesse período aí, depois de 1939, aí eles não retratam mais a história. Eles fizeram... E eles deveriam retratar exatamente esse período onde ela não forneceu mais isso. Porque depois que os vistos foram negados pelo governo brasileiro, ela ainda ficou lá de 1939 até 1942, quando a Alemanha e o Brasil romperam relações diplomáticas. Aí então ela voltou. De 1939 até 1942 ela não forneceu nenhum visto. Agora, de 1938 até junho de 1939, ela concedeu vistos que não eram proibidos de dar, né? Então ela recebeu, eu marquei aqui a data, em 1982, que ela recebeu o título de justa perante a humanidade. Por que não antes? Por que isso não foi falado antes? Aí tem os famosos depoimentos dos sobreviventes. A Globo fala, mas nós temos depoimentos dos sobreviventes. Não tem. Tem depoimentos de parentes dos sobreviventes, que naturalmente não conheceram bem a história. E naturalmente também foram orientados para dar aqueles depoimentos, né? A história ela foi muito mudada, né? Mas nada que tire o mérito dela, né? A Aracy, ela trabalhou num governo, num país perigoso. A qualquer momento ela poderia ser presa, certo? Como qualquer um, né? Daquela época. Mas ela não foi, ela não correu risco nenhum, né? Exageraram. E isso sem contar nas outras coisas que tem na série, né? Por exemplo, em 1939, no capítulo de ontem foi quarta-feira, no capítulo de ontem aparece lá o cônsul escrevendo uma carta na janela tranquilamente, olhando aquele bombardeio pesado em cima de Berlim. Isso em 1939.
Mas como? A guerra não tinha nem começado ainda. A guerra iria começar em setembro, né? E aquele bombardeio pesado, as bombas, as baterias, aquilo ali é uma falsidade. A Alemanha ela só começou a ser bombardeada mesmo pesadamente ali, mais lá pro final da guerra, quando Araci nem estava mais na Alemanha, né? E outras coisas também. Por exemplo, aquele coronel da SS, ele era um coronel da SS apaixonado por uma funcionária de consulado brasileiro. Quem conhece a SS, que o nome inteiro da SS é Schutzstaffel, sabe que ideologicamente eles consideravam latinos como inferiores. Seria praticamente impossível de um oficial da SS se apaixonar por uma latina como era a Araci. E daí cria-se aquele dramalhão tipo brasileiro mesmo, que tem muitos aquelas novelas do Brasil, né? Onde só tem pegação e briga, né? Então lá acontece a mesma coisa. O oficial alemão está disposto até a ajudar, da SS, hein? Não era nem alemão comum, era da SS. Estava disposto a ajudar judeus só para conseguir um favorzinho dela, apaixonado por ela, mas que saía com uma judia que era prostituta, que assim ela era retratada, né? E ele queria ajudar os pais dela porque a mãe dela salvou a vida dele. São histórias bem criadas por pessoas que nada sabem da guerra, né? Portanto, aquela série, se você for pesquisar bem, ela não tem nada a ver com a realidade. Claro, foi uma época terrível, volto a repetir aqui. Teve perseguição covarde aos judeus na época, porque era da ideologia deles, é o sangue, né? Eles matavam crianças, porque eles acreditavam que aquelas crianças tinham sangue judeu e o sangue judeu iria prejudicar a Alemanha, mas era um pensamento retrógrado, antigo. Teve isso, mas não da forma como foi retratado na série ali, certo? Soldados dando satisfação ao cônsul brasileiro sobre o que eles faziam na frente oriental, que só iria acontecer depois de 1942, mas já adiantando tudo para 1939, tudo. Parece que a guerra inteira, desde o final, os bombardeios, o extermínio, tudo, a perseguição, tudo aconteceu tudo em 1939, antes da Segunda Guerra começar realmente em setembro. Quem conhece a história e vê uma série daquela é para dar risada, né? E também tem um outro detalhe aqui que eu me lembrei agora. Os ônibus, no final do capítulo de ontem, apareceu os ônibus onde vão se levar alguns judeus para os campos de concentração. Todo mundo sabe que naquela época os carros, de uma forma geral, carros, caminhões, a frente era característica, era aquele bicão, daí tinha aquela roda com aqueles paralamas grandes. No que? Passa 2 carros daquele, mas atrás passam ônibus modernos, cuja frente só seria inventada lá pelos anos 60, quase ali perto dos anos 70. Eles cometem erros tão infantis, tão flagrantes, que é só mesmo para pessoas bem idiotas, bem sem conhecimento de causa, é que não percebe que aquilo ali é apenas mais um dramalhão brasileiro criado em cima de um fato histórico exagerado e com o fim sensacionalista. Esta foi a minha impressão. Claro que a gente tem muito mais o que falar, mas eu não fiz uma pauta aqui, né? Porque se eu tivesse feito uma pauta aqui, eu iria falar muito mais. Mas procurem na internet que vocês vão ver aí
reportagens sobre esse assunto. Site sério, não vamos em G1. Se vocês forem lá no G1, vocês não vão ver nada. Vocês não vão ver nada disso. Tem que ser no site da BBC de Londres, né? Tem que ser em jornais sérios, principalmente jornais estrangeiros, com historiadores sérios e imparciais. Eles vão dizer, por exemplo, eu vi